Bom, primeiro vamos agradecendo a presença de todos, os encarnados e os desencarnados. É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês. E hoje, mais uma vez, recebendo aí a nossa palestrante do Brasil, né, do grupo... do grupo Casa do Caminho, Francisco Xavier, Chico Xavier. Nós vamos, então, pedindo que cada um, no seu próprio ser, vamos trazendo a nossa atenção para dentro de nós mesmos, vamos sentindo aí essa presença divina dentro de nós, essa parte nossa que também nós dividimos com o Criador, esse Espírito, e através dele vamos trazendo o melhor de nós, nosso pensamento e agradecimento pelo Pai, pela essa oportunidade de nos encontrarmos. Nós possamos aqui nos próximos minutos, na próxima hora, abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos e absorver o melhor possível das informações que nós vamos receber através da fala, através da intuição dos nossos espíritos protetores, os protetores da nossa casa. Agradecemos profundamente a todos eles, que de uma forma ou de outra estão sempre conosco, aí, dessa forma abnegada. E pedimos, então, que o nosso mestre nos abençoe, sabendo que quando um ou mais se encontram sobre o seu nome, ele está presente, temos essa certeza, e pedimos que possamos ficar, então, na sua paz e na bênção do Pai. Que assim seja. E eu passo, então, a palavra para a Sandra. Posso falar? Bom, gente, boa noite. Agradecendo, né, por essa oportunidade, pedindo ao nosso mentor para nos orientar nesse trabalho. Como vocês sabem, para mim, ainda é por disciplina, né, que eu estou aqui. Porque um dia eu vou querer chegar e dizer assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer estar, mas, para mim, é ainda muito, 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 muito mesmo por disciplina, porque eu não me sinto assim preparada assim, para falar, né? Mas a gente está aqui, né? Nesse esforço, por trabalho mesmo, né? Por dever, por disciplina. E hoje nós pretendemos refletir um pouco sobre o trabalho, né? Trabalho faz bem? O trabalho é uma obrigação, é um dever nosso? Nós nos sentimos bem com os outros trabalhando para nós, enquanto nós vivemos numa vida ociosa, uma vida contemplativa, assim, vendo o tempo passar? É uma reflexão para nós, né? Cada um vai pensar, vai refletir da maneira que lhe convém. Mas o trabalho realmente é um dever nosso, é uma obrigação, porque através do trabalho nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver. Nós necessitamos do trabalho para a nossa subsistência, para o nosso crescimento, né? É através dele que nós vamos, então, conquistar o progresso material, progresso moral e espiritual, né? Então, o trabalho, ele alavanca o progresso. No livro Estudos Espíritas, de Joana, através de Divaldo, ela traz para a gente o conceito de trabalho. Ocupação em alguma obra ou ministério.
exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Então, ocupação, né? Exercício material e intelectual. Quer dizer, isso tudo vai movimentando a gente, né? Quando estamos ocupando a nossa mente, estamos trabalhando, estamos movimentando, né? Nós estamos criando. E os espíritos, o livro dos espíritos, eles dão a definição de trabalho, que é toda ocupação útil é trabalho. Então, não importa aonde estejamos, o que estejamos fazendo, se for útil, estamos trabalhando. E necessitamos disso, porque nós passamos já por vários reinos, e em cada reino em que nós ainda, como princípio inteligente, transitamos, nós nos desenvolvemos, nós trabalhamos, fizemos aquilo que era necessário naquele momento, para hoje estarmos onde nós estamos, no reino nominal. Mas não é o final. Nós ainda precisamos nos desenvolver mais para alcançarmos o reino angelical, que nós estamos muito distante desse reino. Nós estamos mais próximos do reino animal, né? Então, é através desse nosso trabalho, que não é só o trabalho material, nós precisamos trabalhar intelectualmente, moralmente, espiritualmente, para então chegarmos a esse reino. Como nós falamos, né, no tempo das cavernas, nós necessitávamos caçar, cuidar da nossa segurança, mas era tudo muito rudimentar. Tínhamos a necessidade de nos resguardar das intempéries, dos animais ferozes. E hoje mudou? Mudou um pouco, porque evoluímos. Através do nosso trabalho, nós fomos nos modificando, fomos melhorando o ambiente em que estávamos, mas precisamos continuar trabalhando. Hoje, nós já temos outras necessidades que não tínhamos naquela época, temos outras necessidades. Hoje, muitos de nós não precisam cultivar o seu alimento, mas, por outro lado, precisa ter condição de comprar o alimento. E é através de quê que você vai ter o dinheiro, né, aquela moeda de troca? É através do trabalho. Com o trabalho também, nós nos permitimos uma vida mais agradável, porque nós necessitamos do trabalho para a nossa alimentação, para a nossa segurança, mas também para viver um pouco, gozar um pouco das coisas que estão ao nosso redor. Isso é como se fosse um refrigério para o espírito, para a gente continuar a seguir a nossa caminhada. Então, o lazer também é importante para nós. E, através do trabalho, nós vamos nos proporcionar esses momentos de lazer, que é para quando nós, como se fosse assim, uma espécie de descanso físico, né? Você sair daquele teu momento de trabalho, de pensar e tal, para você relaxar e até poder receber outras informações que no dia a dia a gente não consegue. Então, naquele momento de descanso, vamos dizer assim, nós estamos também recebendo, porque estamos vendo uma arte, a natureza, enfim, ou estamos trabalhando numa outra coisa, numa outra atividade que nos dá prazer, deixamos aquele nosso trabalho burocrático, enfim, e estamos numa outra atividade que nos dá prazer. Então, isso nós vamos alimentando a nossa alma, nós vamos nos conectando com outras coisas, mas estamos trabalhando também, né? E Joana continua nos dizendo: o trabalho não se restringe apenas ao de ordem material física, mas também intelectual
pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Então, não existe, né, como nós falamos, o trabalho material, o trabalho físico, mas o trabalho intelectual também. E ela continua: o trabalho no homem objetiva a transformação para melhor das condições e do meio onde se encontra situado. Então, nós necessitamos desse trabalho para nós conseguirmos modificar o nosso entorno, melhorar cada vez mais o nosso entorno. E isso nós temos conseguido. Como falamos agora no nosso estudo, né? De 20 anos, 10 anos para cá, quanta coisa modificou, né? Quantas descobertas assim nós tivemos, né? Tecnológicas, que vai facilitando cada vez mais o nosso trabalho, a nossa vida, né? Então, é o objetivo do trabalho no homem, né? A transformação para melhor das condições e do meio onde se encontra situado, desdobrando a capacidade criativa de modo a atingir as altas expressões da beleza e da imortalidade. Aí é onde nós vamos chegar naquele reino angelical, atingir as altas expressões da beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. Passamos pelos outros reinos, passamos pelo mundo primitivo, né? Já fomos um homem das cavernas, né? Que a gente tinha que vivia assim de um lado para o outro, a gente não tinha um pouso certo, a gente não tinha... tínhamos que lutar muito para a nossa sobrevivência, mesmo para a nossa segurança, né? Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos conseguir chegar a atingir essas altas expressões da beleza e da imortalidade. Nós vamos chegar ao reino angelical, em que realmente teremos, né, condição de ver, de entender e de usufruir disso que nos espera, né? Mas é através do trabalho. Hoje, no nosso estudo, nós acabamos resumindo o nosso estudo como um convite ao trabalho, né? Porque no meio da nossa conversa, né, nós somos um campo de uma terra ainda muito árida, que necessita de muita enxada, de muita pá, para ser lavrado, né? Para a gente colocar essa semente que nós já conhecemos, que é Jesus, e esse campo florir. E esse campo trazer uma nova experiência para a gente, uma nova vida. E nós temos vontade e necessidade de estar nele, porque somos nós. E muitas vezes nós temos um embate conosco mesmo, né? Porque já conhecemos alguma coisa, mas ainda não conseguimos fazer essa tão sonhada transformação, e aí a gente fica em conflito. Então, a partir do momento que a gente começar realmente a arar essa terra, esse campo que nós somos, nós vamos modificar, nós vamos nos melhorar, né? E aí nós vamos chegar à plenitude da perfeição. Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ficar carregando pedra, no bom sentido. Nós não fomos criados para coisa... Nós fomos criados para beleza. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? É beleza. Então, nós fomos criados para isso também. Nós temos essa capacidade. Só que a gente ainda não descobriu isso na gente. Ou melhor, nós não queremos porque dá trabalho. Nós já descobrimos, mas a gente não faz porque isso dá muito trabalho também. E a consequência do
do trabalho é o quê? É o aprimoramento da nossa inteligência, é o progresso social, progresso moral. Joana continua dizendo para a gente: o trabalho dos animais constitui uma atividade de repetição motivada pelo instinto de conservação da vida. Então, o animal, ele tem instinto, ele está ali, ele vai fazer aquilo sempre, e é a conservação, né, da vida. Sem as resultantes realizações criadoras, o animal não cria. Por quê? O animal não tem inteligência, ele não raciocina. Então, ele não consegue criar. Que faculta, e é através dessa criação, o que ela vai nos trazer? O aprimoramento, o progresso, a beleza, inerentes aqui ao ser humano. O ser humano está apto para fazer isso, né? Para criar, para desenvolver, né? E através de quê? Se ficar deitado na rede, como Miguel gosta de ficar, não vai acontecer. Não vai acontecer, não adianta, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se desenvolver cada vez mais, né? Enquanto os animais agem para prover a subsistência imediata, o homem elabora criando, desenvolvendo as funções da inteligência que o agigantam, conseguindo meios e recursos novos para aplicação na faina de fazê-lo progredir. Nós fomos criados para o progresso, para desenvolver, né? Nos desenvolver, e através do nosso desenvolvimento nós vamos ajudar o desenvolvimento que está ao nosso entorno, né? Estamos em constante evolução, necessitamos cada vez mais de mais coisas, né, para melhorar a nossa existência material. Então, o que acontece? O homem precisa pensar, ele precisa exercitar a mente, entrar em sintonia com o plano superior, para quê? Para receber, né, as intuições, ou se de repente nós já estivemos aqui, já voltamos, iniciamos um trabalho, aí retornamos e vamos dar seguimento àquele trabalho sem a gente nem imaginar que a gente já tinha começado alguma coisa lá atrás. Mas, para isso, nós precisamos nos preparar, né? Intelectualmente, moralmente. Joana continua: a princípio, o homem, à semelhança dos animais, procurava prover as necessidades imediatas. Era naquele tempo que a gente estava lá atrás. Então, a gente a gente não tinha planejamento de nada, né? Era aquele momento. E estou com fome, vou sair, vou caçar, vou fazer alguma coisa. Então, era só aquela coisa instintiva, as necessidades, né? Produzindo um fenômeno eminentemente predatório, uma vida nômade em que se utilizava de reservas animais e vegetais para a caça, a pesca e colheita de frutos silvestres, seguindo adiante após a destruição das fontes naturais de manutenção. Então, a gente não criava nada, a gente não plantava, a gente ia, nasceu, vou lá, estou com fome, como? Vou lá, pesco e faço o meu peixe, mato um bicho e vou comer. Só que, à medida que nós fomos evoluindo, nós fomos vendo a necessidade, né? A nossa inteligência, nós fomos nos modificando e fomos nos agrupando em sociedade, plantando, criando animal, né? Para a nossa subsistência, a gente foi modificando, né? Então, era aquela coisa pequenininha, aquele sítiozinho e tal, daqui a pouco já era uma cidadezinha, e assim até chegar à indústria, até chegar ao momento de hoje, em que nós temos
uma produção grande, nós temos trabalho, nós temos, enfim. Mas saímos daquela vida que nós tínhamos antigamente, né? Então, isso é o quê? É progresso. E esse progresso através de quê? Através do trabalho. E através do trabalho físico, braçal, mas também intelectual, que também é um trabalho grande, né? Vou ler mais um trecho de Joana. No período da pedra lascada, sentiu-se impelido a ampliar os braços e as pernas para atingir as metas da aquisição de recursos, recorrendo a instrumentos rudes, passando mais tarde a agricultura para a terra, em regime de sociedade, extrair os bens que lhe facultasse a preservação da vida, prosseguindo imediatamente a criação de rebanhos que domesticou, capazes de propiciar-lhe relativa abundância, pelo resultante do armazenamento, dos excedentes da colheita e do abate animal, deixando de ser precárias as condições assaz primitivas que vivia. No passado também, para muitos, trabalhar era uma desonra. Trabalhar era só para a classe, né, menos favorecida. Então, as pessoas eram tidas pelo número de escravos que tinha, né? Eram respeitadas pelo número de escravos, pelo número de servos. Só que não é por aí. Todos nós necessitamos trabalhar. Se aqueles que trabalham para nós, se nós temos necessidade de ter alguém que trabalhe para nós, nós precisamos fazer jus a isso, retribuindo com o quê? Com salário. Ninguém pode usurpar o outro, ninguém pode reter do outro essa doação do trabalho sem uma paga, porque nós vamos responder lá na frente. Perante Deus, somos todos iguais. Hoje, estamos numa condição que demando, por exemplo, de ter alguém que vai nos servir, mas temos que respeitar esse alguém, porque amanhã eu posso estar servindo a esse alguém que me serviu em alguma vez, e às vezes não é nem outra encarnação, às vezes é na mesma, que isso ainda pode acontecer. Então, o respeito ao outro é muito importante. E não tem essa de que, eu não preciso trabalhar. Não, todos nós precisamos trabalhar. Mesmo que você não precise trabalhar, não precise viver daquela remuneração que você recebe com o seu salário, você tem a obrigação de promover se você tem condição de promover o crescimento do outro, dando emprego. Então, eu não preciso fazer um trabalho, braçar um trabalho, mas eu tenho, né? Eu não tenho condição de fazer um trabalho assim. Eu estou num nível, numa posição que eu tenho condição de não fazer nada, mas eu posso pensar, eu posso buscar fazer alguma coisa que eu vou ajudar o meu irmão. E Joana continua. O trabalho, porém, apresenta-se ao homem como meio de elevação e como expiação de que tem necessidade para resgatar abuso das forças. É aquilo. Eu abusei de alguém com relação ao trabalho, eu vou responder por isso, não tem a menor dúvida, né? Quando entregues à ociosidade ou ao crime, na sucessão das existências pelas quais evolui. Não for o trabalho, e o homem permaneceria na infância primitiva, lá aquele homenzinho das cavernas, sendo por Deus muitas vezes facultado ao fraco de forças físicas os inapreciáveis recursos da inteligência. Eu não tenho condição de trabalhar, mas eu tenho a inteligência, eu posso desenvolver alguma coisa, eu posso ajudar no progresso, né? A lei do trabalho, porém, impõe-se a todos, e ninguém fugirá dela impunemente,
deixando de ser surpreendido mais adiante. A homem algum é permitido usufruir os benefícios do trabalho de outrem sem a justa retribuição, e toda exploração imposta pelo usuário representa cárcere e algema para si mesmo, na sucessão das existências inevitáveis a que se encontra impelido a utilizar. Qualquer coisa que nós façamos aqui tem consequência, boa ou má, mas tem consequência, né? Os espíritos nos dizem que toda ocupação útil é trabalho, e que, assim como o corpo, o espírito trabalha também. Quando é que o espírito trabalha? Quando nós estamos em desdobramento, vamos para o plano espiritual, vamos estudar, vamos participar de algum trabalho. Então, o espírito está trabalhando. Quando nós estamos estudando, nós estamos trabalhando também. Agora, tem um trabalho que é, assim, vamos dizer, para mim, eu acho que é o mais difícil, que é o trabalho nosso, da nossa transformação moral. Porque esse é um trabalho que eu não tenho que prestar conta a ninguém. Ninguém me cobra, eu não tenho patrão, eu não tenho chefe, eu não tenho superior, eu não tenho nada. Só tenho a minha consciência. Ela grita, e muito. Mas nós gostamos de fazer uma coisa que a gente acha que a gente está enganando, a gente tem a gente quer driblar isso na gente, a gente bota assim um paninho para ver se aquilo ali não grita tanto, né, dentro da gente. É essa nossa transformação. Isso é o nosso trabalho moral e espiritual, né? Além do trabalho material, do trabalho físico que nós temos, que vai garantir a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, a nossa segurança, nós temos esse trabalho para fazer, que é individual. Não adianta o outro trabalhar e eu achar que eu vou aproveitar o trabalho dele. Não adianta, eu vou tirar cola. Não tem cola nesse trabalho. Esse trabalho é nosso, é de cada um. E é o mais difícil, porque nós precisamos ter essa vontade realmente de nos conhecermos e de fazer esse trabalho, né? Na questão 540 do Livro dos Espíritos, né, eles colocam: tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo. Nesta questão, os espíritos estão falando do trabalho dos espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza. Quer dizer, esses espíritos estão trabalhando, eles não sabem por quê, mas eles estão trabalhando também. Então, tudo tem. Deus não faz nada imperfeito e nem para ser ocioso, porque ele não é ocioso. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se eles trabalham, por que nós, meros mortais e mortais, não vamos trabalhar? Vamos ficar ali assim, sem fazer absolutamente nada. Não vamos, não tem porquê isso. Não existe, né? Então, esses espíritos estão trabalhando. Quando eles estiverem mais evoluídos, eles já vão trabalhar conscientemente. Eles já vão trabalhar sabendo o que eles estão fazendo, né? Que é o que os espíritos colocam na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação, né? É ajudar no progresso. Um deles é esse, né? Alavancar o progresso, né? Então, quando nós já estivermos mais evoluídos um pouquinho, nós vamos ajudar, né? E
Hoje nós já temos essa condição. Por quê? Porque nós já conhecemos, nós temos a doutrina, né, espírita para nos orientar, para nos ajudar, para nos esclarecer. Então, a gente não pode mais dizer, eu não sabia. Eu não fiz porque eu não sabia, como hoje nós escutamos aqui no curso, né, um momento. Eu não fiz porque eu não sabia. Não, nós já sabemos mesmo, né? Então, em todos os reinos tem trabalho. No reino vegetal, o que acontece? As plantas nascem, crescem, dão fruto, estão cumprindo com aquilo que elas, com o propósito da criação delas. Dão flores para embelezar a natureza, fruto para nos alimentar. Enfim, elas estão cumprindo. O animal está cumprindo a mesma coisa com que ele foi feito. Como Emmanuel uma vez falou para Chico, não se compare com o verme, porque ele está cumprindo com o que ele foi feito para fazer. Ele está fazendo o que ele tem que fazer, né? A gente vê no trabalho das formigas. Gente, que trabalho maravilhoso que elas fazem, eu não consigo entender aquilo. Das abelhas. Enfim, a natureza está nos dizendo, eles não param. Por que nós vamos parar? Não existe isso, né? Então, nós falamos do trabalho mental, né, que é a natureza do trabalho, né, mental, físico, né, braçal, intelectual, espiritual. E trabalho, como dissemos, toda ocupação útil é trabalho, não quer dizer só aquela que é remunerada. Nós temos o trabalho voluntário, que é também muito importante, e que muitas vezes nos traz uma satisfação maior do que até aquele que nós fazemos porque temos somos remunerados por ele. Quantas vezes, né? Vamos sim, agradecemos até aquele momento, aquele trabalho, aquele patrão que está nos pagando, mas às vezes não nos dá prazer fazer aquele trabalho. Fazemos porque necessitamos. E às vezes um trabalho voluntário, que eu só vou uma vez na semana, aquilo ali me enche de alegria. Eu estou trabalhando. Quando eu estou estudando, eu estou trabalhando também, né? E com relação como o trabalho é uma lei da natureza, o repouso é também. Nós necessitamos do repouso, nós necessitamos de ter aquele momento, né? Como nós falamos no início, que é o momento de você descansar dessa faina louca que a gente vive e dar aquela relaxada. E tanto é que nós temos o nosso dia e nós dormimos, porque o corpo necessita desse descanso. Então, o trabalho, nós também precisamos dosar. Não adianta você querer ficar trabalhando, fazendo aquela tua atividade, né? Mesmo que seja prazerosa, você precisa repor as energias, né? E os espíritos colocam para a gente que o limite do trabalho é o limite das suas forças, mas nós devemos ter esse parâmetro, esse equilíbrio, né? Dá para eu continuar. Mas dá para eu continuar hoje, amanhã, mas daqui a 10 anos já não vai dar mais para eu continuar, né? Então, o que adianta eu fazer muito agora? Eu tenho que fazer sempre dosado. É necessário a gente fazer, né, ter essa consciência, né? E eu não sei como é que está o tempo. 9h05. Nós temos, eu vou ler uma historinha aqui para vocês. Empurre sua vaquinha. Um sábio passeava na floresta com seu discípulo. Avistou uma casinha pobre, aos pedaços. Nela moravam um casal e 3 filhos, todos mal vestidos, sujos, magros e aparentando subnutrição.
O sábio pergunta ao pai da família: como vocês sobrevivem? Não vi horta alguma, não vejo plantação alguma, não vejo animais. O pai respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos, outra trocamos na cidade vizinha por alimentos e roupas. E assim vamos vivendo, sobrevivendo. O sábio agradeceu e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, o sábio avistou uma vaquinha e ordenou ao seu discípulo: puxa aquela vaquinha até o precipício e a empurre precipício abaixo. Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu, empurrou a vaquinha no precipício. E ficou pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de subsistência daquela pobre família. Aquilo não saiu da cabeça do discípulo por muitos anos. Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se da família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela casinha e, surpresa, no lugar da pobre casinha havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novo. Na porta da casa avistou o mesmo pai, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher e os 3 filhos, todos bonitos e aparentando saúde e felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tanta mudança nesses últimos anos, o pai da família respondeu: a gente tinha uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem a vaquinha, a gente teve que se virar e fazer outras coisas que nunca tinha feito. Começamos a plantar, criar animais, usar a nossa cabeça para sobreviver. E daí a gente viu que era capaz de fazer coisas que nunca tinha imaginado e de conseguir coisas que a gente achava impossível, porque nunca havia tentado fazer. Sem a vaquinha, a gente foi à luta e a gente só tinha essa alternativa: lutar para vencer. Então, o que aconteceu com essa família, né? Ele diz que trocava na cidade vizinha por alimentos e roupa, e assim vamos sobrevivendo. Quantas vezes a gente vai sobrevivendo? Por quê? Porque está cômodo. Eu não vou mexer nisso agora. Tem a vaquinha ali, ela me dá o leite, eu só preciso do leite. Vou lá, troco, compro, tenho uma roupa. Então, a gente vai sobrevivendo. Aí, o que o discípulo achou do sábio? Ficou pensando na maldade do sábio. Como a gente interpreta as coisas do nosso ponto de vista, do nosso olhar errado, né? Bendito foi esse sábio que empurrou a vaquinha, porque senão essa família ia continuar do mesmo jeito. Então, muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente acha que é uma maldade de Deus com a gente. Meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Justo agora que eu só tinha essa vaquinha, o Senhor vai e tira a minha vaquinha? Então, a gente não consegue entender. Aí é que entra. O que aconteceu com a família? Uma crise na família, né? Foi uma crise para eles. Quando chega a crise, aí é que é o momento da nossa transformação. Transformar, modificar a crise. Porque se a gente tirar... Olha, gente, isso não é meu, não, tá? Vou até dizer para vocês. Quando eu estava estudando, o mentor botou aqui na minha cabeça. Eu vou contar direitinho para vocês. É assim. Crise. Se a gente tirar o S, vira o quê? Crie.
Porque esse S, o S é de seja lá o que Deus quiser. Está acontecendo, seja lá o que Deus quiser. Mas Deus não quer isso, não. Deus quer justamente que a gente crie. Por quê? Crie, é isso. Cumpra seu dever, realize, idealize, execute. Caramba, quando ele botou isso tudo na minha cabeça, eu corri para escrever, entendeu? Por quê? Cumpra seu dever. É o que nós temos que fazer. Cumprir o nosso dever aqui. Realize. Como é que eu vou cumprir o meu dever? Realizando. Como é que eu vou realizar? Eu idealizo e executo. Então, é isso. A crise, a gente tira o S, que seja lá o que Deus quiser, porque ele quer sim, mas ele não quer a crise. Ele quer justamente que a gente modifique, que foi o que aconteceu com a família. Saiu a vaquinha e eles tiveram que correr atrás, porque é aquilo que eu me disse, só tinha essa alternativa, lutar para vencer. E ele coloca que ele foi vendo que ele foi conseguindo outras coisas que ele nunca imaginava que ele pudesse conseguir. Um trator novo, uma casa boa. Aquela vaquinha ia dar isso para ele? Não, foi através de quê? Do suor. E ele fez isso por quê? Porque nós temos inteligência, nós temos condição de modificar, de criar. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é criador. E de coisas belas. Então, nós podemos também criar coisas belas. Modificar essa nossa vida. Se nós ficarmos, ó céu, ó Deus, a gente não vai sair do lugar. Se não tivéssemos progredido, buscado novas alternativas, ainda estávamos lá atrás. No tempo das cavernas. Mas não, nós fomos buscando alternativas. E cada vez mais nós temos que nos melhorar moralmente, intelectualmente, espiritualmente, para cada vez mais a gente receber da espiritualidade inspiração para a gente fazer a nossa parte. Porque é só isso que eles querem. É só isso que Deus quer e Ele conta com a gente, com cada um de nós que está aqui, para a gente fazer, cada um fazendo a sua parte. Como Jesus disse, cada um segundo, na parábola dos talentos, segundo as suas condições, as suas possibilidades. Ele não exige nada diferente de cada um de nós. Né? O que ele pede é isso, que nós façamos o que ele sabe que nós podemos fazer. E trabalhar é uma coisa que nós devemos. E agradecer a ele essa oportunidade de estarmos sãos, de termos a nossa inteligência, de termos braços, visão, enfim, de tudo que nos proporciona, que nos ajuda a executar as nossas tarefas. Tanto as tarefas diárias, as tarefas de casa, tarefas fora, enfim, tudo aquilo que chegar às nossas mãos que nós pudermos fazer para ajudar a melhorar, nos melhorarmos e melhorar cada vez mais o nosso entorno, né? Porque foi para isso que nós fomos criados. E é isso, gente. O trabalho é necessário, é importante, como Jesus disse, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, vamos embora trabalhar, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Quem agradece é a gente. Então, a gente ainda tem um tempinho. Se alguém quer fazer alguma pergunta, já que ela estudou bastante, a gente tem aí um... Eu gostaria de fazer somente uma colocação. Eu queria agradecer muito a Sandra por trazer essa reflexão, com relação ao trabalho, né? Que muito se tem aquela ideia de que trabalho é algo que exige sacrifício, né? Mas eu acho que tudo depende de qual é o foco que você dá para o trabalho que você desenvolve. Eu queria muito te agradecer, Sandra, por essa reflexão. E
e dizer que, pegando a história que você trouxe da vaquinha, que a gente se apega muito às vaquinhas que nós temos, né? Por exemplo, quando você trouxe a citação de Joana de Ângeles com relação ao trabalho do autodescobrimento, que não dá para fazer cola, não dá para delegar para outra pessoa fazer, né? Mas é interessante como a gente, por exemplo, quando a gente faz o Evangelho do Lar, ou assiste uma palestra, alguma reflexão, como a que você trouxe, muito boa reflexão que você trouxe hoje, a gente fala assim, tal pessoa precisa ouvir isso, tal pessoa precisa saber disso, quando é para a gente mesmo, é para que nós possamos pegar a nossa vaquinha e jogar abismo abaixo e tentar nos melhorar, né? Sermos pessoas melhores, né? Como tem no Evangelho, né? Conhece-te a ti mesmo, e aí vai mais adiante. Se você se conhece, você se domina, você sabe o que você tem de prejudicial, que não é bom nem para você nem para os outros. E quando você se conhece e se domina, você se transforma, né? E aí, se a gente não faz essa caminhada, se a gente não faz não é perseverante nessa melhora pessoal, a nossa consciência é que vai, né, nos lembrar do que a gente deveria ter feito, poderia ter feito e não fez. Mas ainda bem que, como muito bem você falou, nós temos a eternidade, né, para fazer. Deus é paciente conosco. Obrigada. Muito obrigada pela reflexão. Eu também tenho um comentário, que essa história eu ouvi há muito tempo, meu pai tinha me contado essa história, e ela sempre ficou muito na minha cabeça, até às vezes eu quero tentar repassar essa história e eu não consigo, eu só sei, vamos jogar a vaquinha no, no abismo, mas a história completa foi muito legal ouvir novamente ela, e eu encaro ela muito também essa questão do sair da nossa zona de conforto, né? Que a gente está o tempo todo na nossa zona de conforto e a gente não quer sair, né, daquele cantinho que está muito bom, está confortável, e às vezes encarar os nossos problemas, né, encarar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, né, digamos assim. Então, às vezes a gente não quer nem encarar, a gente não quer nem, assim, às vezes a gente foge, né, de quem a gente é. Então, acho que o que a Beth falou é muito legal. Então, você realmente tentar se conhecer e acho que é o primeiro passo, né? Até para a gente poder ajudar o próximo, a gente precisa se ajudar. Então, é muito bacana essa história da gente sair da nossa zona de conforto, da gente encarar as nossas deficiências para a gente ser um pouco melhor e assim ser, no mínimo, ser bons exemplos para outras pessoas. Aí depois a gente pode começar a fazer boas ações também, né? É isso mesmo. Obrigada, viu, Sandra? Obrigada. Aqui fazem Fala aí. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, parabenizar a Sandra e dizer que você e o Miguel fazem realmente uma dupla dinâmica. E meus parabéns para vocês dois e muito obrigado pela palestra de hoje. E queria fazer um comentário que, há muitos anos atrás, eu aprendi que a gente tem que fazer do nosso trabalho uma das melhores atividades da nossa vida, porque nós gastamos 20% da nossa vida no trabalho, de maneira geral, né? E tem gente que gasta até mais do que isso. E a partir do momento que eu tive essa visão, eu utilizei meu trabalho como forma de entrar em contato com as pessoas e tentar ajudar elas a fazer com que elas fossem mais felizes no seu trabalho, né? Porque, como você acredita que o trabalho é uma grande oportunidade da gente realizar, ajudar e crescer pessoalmente, né? Então, venho de uma família de pessoas que trabalham muito duro, né, que valorizam muito o trabalho, e eu acho que isso aí é uma das grandes virtudes que eu ganhei, né, dos meus pais e dos meus parentes.
Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. O trabalho é tudo, né? Como dizia o poeta, o homem que não tem trabalho é um homem que não tem honra, é uma coisa assim, né? Eu acho isso que realmente o trabalho dignifica o homem, né? A gente necessita disso, você tem essa necessidade de ser útil, né? Enfim, a gente aprende tanta coisa, né? No lado acadêmico, você faz curso, você faz isso, e você não vai trabalhar, você não vai desenvolver, você não vai fazer nada. É complicado, né? A gente precisa disso, né? Ana, você quer falar? O Babler está no comando, não sou eu, não. Não, pode falar, eu não estou bloqueando ninguém, não. Eu queria só lembrar uma outra aqui. Você falou dessa sua historinha, essa história é muito interessante também, eu escutei ela faz um tempo. Mas lembra uma outra aqui nos Estados Unidos, tem aqueles postos que fica no meio do deserto, assim, você tem que parar naquele posto de qualquer jeito, porque o seu carro nunca consegue chegar no outro. Mas geralmente é um posto muito velho, muito antigo. Você vai no banheiro, tem aquela calota para você não levar a chave embora do banheiro. Então o cara falou, vou ter que parar aí. Parou com o carro dele, abasteceu, e aí ele foi no banheiro. A hora que ele parou, ele escutou um cachorro dando um uivado. Aí ele olhou, o cachorro estava lá parado. Aí ele andou mais um pouco, foi lá, foi no banheiro, a hora que ele saiu do banheiro, o cachorro de novo. Ele falou, bom, já estou aqui, vou comer alguma coisa. Foi lá, pegou uns negocinhos, pagou tudo, e o cachorro de novo. A hora que ele estava indo embora, o cachorro deu aqueles 4 ou 5 uivados toda hora, cada, sei lá, 10, 15 minutos, ele falou. Aí ele não aguentou, ele chegou e perguntou para o dono do posto e falou assim, por que esse cachorro fica uivando desse jeito, né? Aí o dono do posto falou, ele está sentado em cima de um prego. Aí o cara falou assim para ele, mano, o cara está sentado em cima, e por que ele não sai? Porque não está incomodando tanto. Então, essas nossas vaquinhas que sustentam a nossa, vamos dizer assim, a nossa mendiguez, né? Porque eles viviam que nem mendigos, né? Com o mínimo necessário. E o ponto de que as coisas que nos incomodam também, a gente sente como se fosse um prego, mas que não está furando. Ele está só apertando um pouquinho ali, aquele prego sem estar muito afiado, a gente vai ficando, né? E aí acaba também, para a gente não ir para o outro lado, né? Lembrando aí o próprio Buda que fala que o caminho do meio seria o que a gente vai fazer, a gente vê hoje a maior parte dos gênios, muitas pessoas inteligentes, gastando muito mais nos últimos 2 ou 3 anos que se gastaram em todos os últimos 50 anos uma tecnologia, por exemplo, para ir para Marte. Nós já estamos com o pé lá, já. A gente já largou um monte de lixo lá, já. Nem chegamos, já está lá a parte do foguete, está tudo lá. E aí, a gente está indo para lá sem saber que aqui a gente destruiu já nos últimos 50 anos 75% do nosso oceano. Então, até essas pessoas que estão hoje desenvolvendo uma nova tecnologia, a gente tem essa capacidade de estar no meio das pessoas técnicas que estão promovendo uma melhor estrutura para o nosso planeta, a gente tem que começar a pensar como é que a gente usar essa nossa inteligência em função do próximo. Né? Porque é fácil, eu me formei, então eu vou inventar uma bomba atômica. Para quê? Sei lá, a gente destrói um monte de gente aí, faz um monte de coisa. Será que o que eu estou fazendo realmente vai ser útil para... E perguntar para nós mesmos também, né? Será que o que eu faço o dia todo é útil? Então, a gente vai ver que tem muita coisa que a gente faz que não precisa, muita coisa que a gente não faz que precisa, e aí a gente vai se questionando aí, né? Mas é aquele negócio. A gente agradece muito, se ninguém mais tem... Quem é que aqui que queria falar? A Ana? Não, estava mexendo com ela. Não. Então, a gente agradece muito você trazer aí a Maria Angélica, que ela sempre dá esses beliscão na gente, e você, por intermédio dela, também dá os beliscão na gente, que não é um prego assim que é um prego afiado, né? Realmente machuca a gente e a gente tem que pensar em levantar. Ô, Babler, quem escolhe esses temas para eu falar é o meu mentor. Você viu que da outra vez foi um dever, agora é o trabalho. É porque eu preciso, entendeu? Mas nada. Eu preciso me conscientizar que eu preciso trabalhar muito. Nós todos precisamos disso, né? Nós todos precisamos disso.
Mas é assim, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma posição? Nada? Bom, então a gente passa a palavra para a Andressa, que a Andressa vai fazer a prece final para a gente. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Obrigada a vocês. Então, vamos tentar, todos nós agora nesse momento, fechar os nossos olhos, tentar nos concentrar, tentar pensar em tudo que aprendemos no dia de hoje, tentar elevar os desses nossos pensamentos ao nosso querido Jesus, nossos mentores espirituais, que nos possibilitaram estar aqui hoje, ouvindo essas palavras maravilhosas, e que principalmente possamos interiorizar todos esses ensinamentos, para que possamos sim trabalhar diariamente, constantemente, sempre pensando nesses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sempre pensando na nossa evolução e na evolução de todos que estão ao nosso redor. Que possamos ser um pedacinho do bem, um pedacinho que possa ajudar, que possa ser útil, que possa elevar, Mestre amado, todos que estiverem ao nosso alcance. Que possamos, neste momento, pensar em todas as pessoas que estão precisando, pessoas e espíritos que estão precisando neste momento de ajuda, que possamos doar um pedacinho de nós para todos eles, para que esse ectoplasma possa chegar a todos esses corações, lhes dando fé, lhes dando esperança, lhes dando força, lhes dando perdão, lhes dando amor. A todas as pessoas doentes e necessitadas, a todos os nomes que temos em mente, de pessoas que estão precisando, que estão com câncer em hospitais, que estão em UTIs. Enfim, Mestre amado, que a cada dia possamos doar este pedacinho de nós a tantos seres que estão precisando e a nós mesmos, Mestre, que possamos cada vez mais sermos cidadãos do bem, do amor, de Jesus. Obrigada, Mestre, pelas palavras de hoje. Obrigada, Mestre, por mais essa comunhão. Em seu nome agradecemos, que assim seja. Graças a Deus.